o anticristo virá de Roma. O anticristo virá de Roma. Que era o povo que oprimia os judeus? Exatamente. Exatamente. E o anticristo vai ser justamente quando o cristianismo der as mãos para Roma. Até, se não me engano, achou o pastor Júnior, que teve aqui o Paulo Júnior. Paulo Júnior. Acho que foi dele que eu vi um recorte aqui, que ele falou, e eu concordei muito com essa visão dele. Então você vê que fala ali que era de Roma. Não estou falando que ele crê exatamente como eu creio, mas esse recorte que eu vi foi um recorte, foi um short ali. Roma. E os cristãos já esperavam que no futuro haveria uma quebra de aliança do cristianismo, semelhante àquela que houve no judaísmo, onde o cristianismo se institucionaria unindo-se com Roma. Tanto é que no Apocalipse, Roma é exemplificada como sendo um dragão de 7 cabeças que persegue a mulher, que é o povo de Deus que dá a luz ao Messias. E João vê, no capítulo 12 do Apocalipse, essa mulher vestida de branco, fugindo do dragão para o deserto. O dragão não pode atingi-la no deserto, então sabe quem que ele manda? A besta do Apocalipse. Peraí. Tá. A besta do Apocalipse não é o anticristo. É o anticristo. É o anticristo. É o anticristo. Tá. Mas olha que interessante, já que o Apocalipse é linguagem simbólica, vamos destrinchar isso aqui. A mulher, que a gente sabe pela literatura que é o povo de Deus. O fato dela estar gritando para dar a luz ao Messias, lembra que eu falei as contrações de parto, que o Messias vem, vai aumentando? Quando o Messias nasce, ele é arrebatado para o céu, de acordo com essa profecia do Apocalipse. E a mulher foge do dragão. O dragão fica irado e vai perseguir a mulher. É Roma perseguindo o povo de Deus. Aí a Bíblia fala que a mulher foge para o deserto e o dragão não pode atingi-la. Como o dragão não pode atingi-la, ele fica em pé na areia do mar e sobe do mar a besta, que é o anticristo. Essa besta vai para o deserto perseguir a mulher. Só que a cena do Apocalipse congela aí. Para, igual o cinema lá de Portugal. Sei, dá uma pausa. Quando você vai lá no capítulo 17, o anjo vira para João e fala o seguinte: vamos até o deserto, que eu vou te mostrar o julgamento da grande prostituta. Que é? Que se prostituiu com os reis da terra. A mulher que fugiu? Aí, exatamente. Por que eu acho que é a mulher que fugiu? Porque quando ele vai... Olha bem, a história da mulher pura, perseguida pelo dragão, ela é congelada com a mulher fugindo pro deserto e a besta indo. Certo. Não fala mais nada de besta, nem de mulher, nem de deserto. Só fala que ela foi Só corrompida. fala no capítulo 17. Quando, quer dizer, a besta fala no capítulo 14, mas da besta e a mulher só volta no capítulo 17. Aí quando volta no capítulo 17, um anjo vira para João, você pode até acompanhar, e ele fala aqui, ó, capítulo 17, olha: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias da cólera de Deus e falou comigo dizendo: vem, vou mostrar a você o julgamento da grande prostituta que está no deserto. E o anjo transportou-me em espírito a um deserto. E aí, professor, o que você tem a nos dizer, né? Você que é um mestre em escatologia, o que Rodrigo Silva, né, que falou aí sobre essa questão do dragão, é o povo de Deus, o que você tem a dizer sobre isso aí que ele falou? Com certeza você é um mestre, você vai saber nos responder. Então, primeira coisa que eu quero falar sobre o Rodrigo é que ele é um excelente profissional, né? É um homem de Deus, é alguém que Deus levantou com uma voz na nossa nação, é um homem de muita profundidade, muito preparado para o ministério, ele se preparou muito bem para o ministério, é um homem de Deus. Antes de mais nada, eu quero falar isso dele, não é? Sim. Já recebi muito da vida dele, continuo recebendo até hoje. Eu também. Eu acompanho ele desde a época do programa Evidências, que eu assistia lá em Recife, não é? Bom. Eu comprei os DVDs dele. É um homem que acrescenta muito na nossa vida. Então, é um homem muito abençoado, muito honrado. Eu quero aqui falar isso sobre ele. Tem um testemunho tremendo de vida, é uma grande bênção, não é? Mas, o que acontece? A gente, de repente, pode divergir em ideias em algum ponto. Ninguém pensa igual como o outro. Sim. Não é? Nós podemos divergir no campo das ideias. E não é errado a pessoa ter divergência no campo das ideias. Isso não é pecado. Sim. Não é? Paulo, ele pregou em Tessalônica e teve que sair de lá fugido. Depois ele chega em Bereia. E ali na cidade de Bereia, ele começa a pregar a palavra. E a palavra do Senhor diz lá em Atos, no capítulo 17, no versículo 11, o seguinte: ora, estes de Bereia
eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se essas coisas eram de fato assim. Então, observe que a pregação de Paulo passou por um scanner, por um raio-x. Os bereanos pegaram o que Paulo disse e foram examinar. Você pode estudar as Escrituras, mas examinar é algo mais profundo. Sim. Então, nós não estamos aqui julgando o Rodrigo. Sim, sim. Nós estamos examinando o que ele disse à luz das Escrituras, como os bereanos. E isso não é pecado, muito pelo contrário, é nobre. Sim. O texto diz que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles examinaram o que Paulo estava trazendo e anunciando. Então não é errado você estar divergindo com alguém no campo das ideias, examinando o que a pessoa disse. Não julgamos a pessoa aqui, mas estamos julgando o que foi dito, não é? Sim. Até porque a Bíblia diz que a gente deve julgar as profecias. Observe que ela não diz para julgar o profeta, mas a gente julga o que está sendo dito pelo profeta. Sim. Então, é nesse viés que nós vamos discorrer aqui. Em primeiro lugar, eu quero dizer isso para os irmãos entenderem bem. Não é a gente denegrindo a pessoa, mas julgando o que foi dito. Já que quando a gente vai para as redes sociais, nós estamos expostos a todo tipo de comentários, a críticas e também a elogios. E aqui eu vou estar fazendo uma análise crítica em cima daquilo que ele falou nesse vídeo que você acabou de assistir. Amém? Amém. Vamos lá. Glória a Deus. Então, tem que ser muito inteligente para interpretar o Apocalipse? Essa é uma pergunta bem interessante, que a pessoa acha, não, o cara tem que ser muito inteligente para poder interpretar o Apocalipse. E eu penso que muitas vezes, não é, inteligência demais até atrapalha um pouco. Porque muitas vezes você chega no Apocalipse já com seus argumentos, com as suas ideias, e você quer transformar o que está escrito ali naquilo que você acha, naquilo que você pensa. Então, isso é muito perigoso. O que você precisa para interpretar o Apocalipse é um método que funcione. Você precisa respeitar algumas regras de interpretação. E hoje eu vou dar para os irmãos uma. Vamos usar aqui muitas regras. Ela faz parte do método judaico de interpretação desenvolvido por mim para interpretar o Apocalipse. Para quem não sabe, eu desenvolvi um método chamado método judaico de interpretação, onde eu ajudo pessoas a interpretar o livro do Apocalipse em poucas horas, começando do absoluto zero. Então, essa regra que eu vou dar para os irmãos hoje, a gente vai usar durante... Isso aqui vai ser uma aula, na verdade, né? Vai sim. Vamos estar usando essa regra e, com certeza, essa regra vai trazer para nós um norte, e a gente vai colocar os pés no chão na interpretação daquilo que foi dito. Então, nós vamos aqui avaliar, na minha perspectiva, 3 erros cometidos, não é? Sim. Na minha perspectiva. O primeiro é o seguinte: o dragão é Roma? Como foi dito, né, pelo nosso amigo. Será que o dragão é Roma? Eu creio que você está com muita curiosidade. Amém? Eu estou. Então, irmãos, existe uma regra de interpretação do método judaico, Débora, Sim. que ela se chama o seguinte: João é mais inteligente do que eu. Nós precisamos entender que quem escreveu o livro sabia o que estava fazendo. Sim. E ele é mais inteligente do que eu. Amém. Então, existem textos do Apocalipse que são autoexplicativos. Isso significa que João, ele dá a interpretação do símbolo. E uma vez que o intérprete já disse o que o símbolo significa, a minha conduta, a minha postura deve ser acreditar nele. Sim. Afinal de contas, é ele que está escrevendo, em parceria com o Espírito Santo. Então, nós precisamos entender essa questão. Uma vez que João é mais inteligente do que eu, o que ele disser, se ele já interpretou o símbolo, eu não tenho que interpretar o símbolo novamente. Sim. E isso acontece no Apocalipse com muita frequência. De João, ele já dizer o que o símbolo significa. Incrível. Ou ele vai dizer versículos depois, ou ele vai dizer versículos antes. E ele espera que o leitor que está lá na frente se lembre do que ele disse lá atrás. Então não tem como ler um livro desse sem a devida atenção a esses detalhes. Eu quero mostrar aqui algumas, antes de entrar no texto do dragão, né? Para ver se o dragão é de fato Roma, segundo o nosso colega, antes de entrar no texto, eu quero te mostrar essas ocorrências. Lugares onde João, ele já identifica o símbolo, ele já diz o que significa. Se a gente for
em Apocalipse, no capítulo 1, ó, no versículo 12, o texto diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 castiçais de ouro. No versículo 16, ele vai dizer: tinha na mão direita 7 estrelas. Então, o que são as 7 estrelas e o que são os 7 castiçais de ouro? João já vai revelar o significado para nós, lá no versículo 20. Olha só, um pouco mais na frente, ele vai dizer o que significa. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Ó, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Automaticamente ele já está me dizendo. Já revelou. Eu tenho que interpretar mais isso aqui? Não. Ele já me disse que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais são as 7 igrejas. A única coisa que eu devo fazer aqui é entender essa questão anjos. Por quê? Será que cada igreja da Ásia tem um anjo guardião, como alguns sugerem? Então, eu tenho que entender um pouco mais essa questão anjo aqui. Porque a palavra anjo é agelos aqui, que significa mensageiro, o portador da mensagem. Isso. Então, quem são esses anjos aqui que ele está falando, das 7 igrejas? Bom, a gente já viu na Bíblia ocorrência de quando a pessoa tem a função de pregar, ser o portador da palavra, ser chamado de anjo. É o caso de João Batista. Se a gente for em Mateus, capítulo 11, versículo 9, vamos ver aqui João Batista tendo o nome, sendo chamado de anjo. Olha só, Mateus 11, 9. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu anjo. Ó, eis aí, envio diante da tua face o meu anjo, o qual preparará o caminho diante de ti. Então, quando os homens têm a função de pregar, existem ocorrências na Bíblia em que eles são chamados de anjo, no sentido, vamos dizer assim, autêntico da palavra, que anjo é agelos e significa mensageiro. Então, nesse caso aqui, as 7 estrelas na mão de Jesus são os 7 anjos das 7 igrejas, que são quem? São os pastores ou líderes das 7 igrejas da Ásia, sim, os portadores da palavra, porque eles iam pegar o livro e iriam ler para toda a congregação. Era feito dessa forma. Então, observamos então que os anjos ali são os 7 pastores ou líderes das 7 igrejas da Ásia. Ok? Vou mostrar mais uma ocorrência da expressão estrela, porque tem 4 significados para estrelas no Apocalipse. 4. Vimos um, pode significar mensageiro, portador da palavra, e pode significar também anjo mesmo. Estrelas pode significar anjos mesmo. E a gente vai ver aqui essa ocorrência em Apocalipse 9. Vamos dar um pulinho lá em Apocalipse 9. Vamos. Diz assim: o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela, a estrela, né, abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. Aqui está me obrigando a interpretar o símbolo. O símbolo está pedindo para ser interpretado. Dá para perceber que estrela aqui não é literal, porque uma estrela não teria condição de pegar uma chave para abrir um poço. Sim. Porque não é um ser pensante, uma estrela dessa que a gente vê no céu, no sentido literal. Então está clamando que eu faça uma interpretação desse texto, porque o Apocalipse está pedindo isso. Eu faço a interpretação. Como que uma estrela, no sentido literal, tem condições, inteligência para abrir para pegar uma chave e abrir um poço? Obviamente que ele está falando de um ser inteligente aqui, de alguém com condições facultativas, não é, de poder pegar uma chave e abrir um poço. João vai revelar o significado dessa estrela aqui. Sabe aonde? Onde? Lá no capítulo 20. Uau. Olha só, lá na frente, né? Lá na frente. Lá na frente. Vamos ver lá, Apocalipse 20, versículo 1. Ele vai dizer assim: então vi descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo. É só conectar. Tá vendo? Incrível. Então tem partes do Apocalipse que são autoexplicativas. Então João mesmo está dando significado. Eu não posso aqui discutir com João. Eu tenho que aceitar a interpretação que ele já está me dando.
Eu não posso interpretar um símbolo que ele já deu significado. E é o que acontece com o dragão. Porque no texto de Apocalipse 12, João vai revelar a identidade do dragão. E qualquer um pode bater o olho e identificar quem é o dragão. Vamos ver então? Apocalipse 12, 3. E viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Aqui, nós já estamos identificando quem é o dragão. Porque estrelas a gente já viu que pode ser interpretado como anjo. Isso. Olha só como que a interpretação vai crescendo. Nós vamos pegando elementos que o próprio João está me dando. Vai Vai conectando. e aumentando todo o entendimento. Pronto. A gente vai fazendo isso e vamos interpretando então o significado do símbolo. Qual foi o ser que arrastou a terça parte dos anjos com a sua queda? Logo, na primeira leitura, identificamos o dragão como sendo Satanás, e não sendo Roma, como nosso colega disse que significava. Vamos continuar, para não dizer que isso é ideia minha. Ele diz o seguinte, um pouco mais na frente, no versículo 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus... Anjos. Agora ele já chama as estrelas que ele chamou antes de anjo, identificando estrelas como anjo. Sim, mais uma vez. Mais uma vez. Aí ele diz, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Ou seja, foram expulsos, né? E no 9 vai dizer, e foi expulso o grande... Dragão. Ele vai chamar Satanás de todos os nomes que a gente pode imaginar, para não ter dúvida que, que verdade. o dragão é Satanás. Ele disse, e foi expulso o grande dragão, ele vai chamar a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então o nosso colega, ele cometeu um erro grave. Sim. De não perceber que João é mais inteligente do que eu. João já identificou o símbolo como sendo Satanás. E se ele disse que é Satanás, não tem como eu dizer que é Roma. Isso. Professor, em Apocalipse 20, no verso 2 também, né? Ele repete. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás. Ele repete aqui também, lá no versículo... No capítulo 20. No capítulo 20. E agora você vai ter muitos argumentos aí, na hora que você estiver lendo o livro, com isso que eu te dei, Sim. você navegar melhor no livro. Veja, como a gente vai estudando o Apocalipse, ele vai se autoconectando. Perfeito. E a gente é só seguir o fluxo, né? Sim, sim. Então, quem é o dragão de Apocalipse 12? João disse que é Satanás. E eu não vou discutir com João.